Com muita alegria é que nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança, na voz e na palavra do Padre Pedro Keller, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos, bem como também com o Cristo ressuscitado, especialmente com a gentileza e sob o patrocínio de Carioca Calçados. Nós sabemos que quanto é bom cada manhã nós despertarmos para um novo dia, para uma nova atividade de estudos, de luta, de trabalhos, de compromissos, e assim levando a nossa vida, mas sempre deveríamos, ao despertar pela manhã, fazer a nossa prece e a toalete, não nos esquecendo de pedir a proteção do alto, porque nós devemos sempre nos reconhecer na nossa simplicidade, na nossa humildade, que nós somos pequenas e insignificantes criaturas. Isso nós vimos agora, especialmente, por assim dizer, com essa globalização, que na verdade trouxe para o mundo inteiro este vírus terrível, insignificante, invisível. E muitas pessoas, então, orgulhosas, que pensavam por ter mais estudos, que pensavam por ter o carrão do ano, que pensavam por ter uma boa poupança, por morarem numa mansão maravilhosa, por poderem viajar para os outros países tais, julgavam-se como que autossuficientes, julgavam-se nobres e até, pior ainda, desprezavam, quem sabe, até parentes mais pobres e marginalizavam. Quando nós todos também devemos reconhecer, e essas mesmas pessoas orgulhosas, você talvez conheceu uma outra dessas pessoas, como eu também conheci, e bastou vir um vírus desse atingir esta pessoa, e o que é que aconteceu? Simplesmente foram hospitalizadas e perderam rapidamente a consciência, tiveram que ir para a UTI e foram ali simplesmente decaindo cada vez mais na sua saúde, até que partiram desta vida para outra. E o que é que adiantou todo esse orgulho? Por isso, nós lemos muitas vezes na Sagrada Escritura a palavra de Cristo Jesus. Deus resiste aos orgulhosos e dá sua graça aos humildes. E muito bem disse a mãe de Cristo Jesus, podes abrir a Bíblia Sagrada em São Lucas, capítulo 1, onde, especialmente Nossa Senhora diz, Deus olhou para a simplicidade, para a humildade de sua serva. E se você abrir também a carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5, onde São Pedro também afirma claramente, inspirado pelo Espírito Santo, que Deus gosta das pessoas simples, pessoas humildes. Então devemos sempre nós procurarmos para convivermos com todas as pessoas, sem raça, sem distinção de raça, de cor, de cultura, de tamanho, mas devemos valorizar a todas as pessoas, seja brasileiro, seja estrangeiro, seja turista, seja desconhecido seu,
mas é um ser humano, é um filho de Deus, alguém que também reza o Pai Nosso, Pai Nosso. Então Deus não é somente o seu Pai, é o Pai de todos, e como irmãos, todos nós devíamos sempre viver como verdadeiros irmãos. E então isso é muito importante. E com o Salmo 32, procuremos agradecer, louvar e exaltar aquele que nos criou, aquele que nos conserva em nossa vida, aquele do qual nós dependemos em tudo. Imagina no ar, por exemplo, se nós não tivéssemos o ar, basta que alguém sufoque você na sua garganta, como eu estou agora sendo sufocado por mim mesmo, e basta 3, 4, máximo 5 minutos, e você já partiu desta vida para a eternidade. Não é esta a vontade de Deus. Nós devemos sempre, então, nos querermos bem uns aos outros. E diz aqui bem claramente o Salmo 32, feliz o povo que o Senhor Deus escolheu por sua herança. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Dos altos céus o Senhor olha e observa. Deus está presente em toda parte, Ele observa, vê a cada pessoa, a cada um de nós, Ele observa. E Deus se inclina para olhar para todos os seres humanos. Então nós devemos sempre procurar caminhar na presença de Deus com toda a dignidade, com toda a humildade, com toda a simplicidade, sempre fazendo o bem. E tudo isto será contado para a nossa eternidade, e uma eternidade feliz, sem dúvida nenhuma. No Senhor Deus nós esperamos confiantes. Você deve sempre ter confiança em Deus, assim como uma criança, por exemplo, 3, 4, 5, 6 anos, está caminhando ali com a mãe ou com o pai, ou mesmo com o irmão para a escola, ou para o jardinzinho, para o seu coleginho, mas vai com confiança. Se vê um cachorrinho que vem vindo, um cachorro, até a criança pode ir ao encontro do cachorro, mas o irmão ou o pai e a mãe não sabem se aquele cachorro é manso, se não vai prejudicar, mas a criança tem confiança que está ali sob os cuidados do pai e da mãe. Então, no Senhor nós esperamos confiantes, porque Deus é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, os vossos favores, os vossos benefícios, as graças especiais que Deus nos concede a cada passo e diariamente. Da mesma forma que em vós nós esperamos. Esperamos sempre o auxílio, a proteção do alto. E eu tenho me proposto a sempre, seja no meu programa de manhã, pela Rádio Guarujá, às 6h30, todo dia de manhã, e no sábado, às 5:50, e também sábado, que antigamente era às 8h30, agora passamos para 6h30. Eu procuro sempre colocar um versículo da Sagrada Escritura. E hoje é o próprio Cristo Jesus quem nos apresenta este versículo. E se você procurar observar o que Cristo indica para nós, é para a nossa felicidade. E podemos então ler, né? Você também poderá abrir essa escritura e você poderá ler neste momento o que eu vou ler aqui na palavra, a palavra de Deus, em Tiago,
capítulo 4, versículo 8. E o que é que nós encontramos? Exatamente a palavra de Cristo Jesus que nos encaminha para junto de Deus Pai. E vamos então ler: aproximai-vos de Deus, e Deus se aproximará de vós. O que quer dizer este versículo? Nada mais, nada menos do que cada um de nós deve procurar rezar, orar um pouco mais e oferecer a Deus os nossos problemas, nossas dores, nossas angústias e também as tristezas. E sem dúvida nenhuma, Ele continuará a nos proteger e a nos animar em mais este dia, como fez com tantos santos e santas que hoje estão felizes na eternidade. Mas eles também se alegraram, lutaram, rezaram, passaram por sofrimentos, passaram por cirurgias, sem dúvida nenhuma, passaram pelas situações difíceis, às vezes até, quem sabe, incompreensões, até, quem sabe, calúnias, como acontece com todo ser humano, por muitos sofrimentos. Aliás, eu gosto de citar, às vezes, aquilo que diz o poeta, aquele que passou pela vida e não sofreu, passou pela vida e não viveu. Uns, é bem verdade, sofrem mais nesta vida, outros sofrem menos. Por exemplo, se nós olharmos agora esse tal de Lázaro, que, meu Deus, mais de 200 seres humanos, soldados, inclusive da Polícia Federal, com cães, com helicóptero, parece que é o 14º dia que estão caçando este homem. Esses soldados, longe da família, longe dos seus filhinhos, dos seus sobrinhos, lá no meio da mata, até com perigos, e nesse frio não estão sofrendo? Claro que estão sofrendo. E então você veja, quando um ser humano não tem Deus consigo, como pode prejudicar famílias e mais famílias que se encontram medrosas, porque ele já trucidou uma família, quando me consta 4 pessoas, e vejam só a despesa que a nossa nação está fazendo com esses mais de 200 soldados nesses dias todos, com cães, helicóptero, tudo isso. Se essa pessoa vivesse na amizade e na graça de Deus, se seguisse a palavra de Cristo, não haveria essa problemática toda que está acontecendo, se realmente esta pessoa seguisse aquilo que nós lemos em São João, capítulo 13, versículo 34, eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ou se não, antes de Cristo ascender aos céus, eu já falei aqui mais de uma vez, de São João, capítulo 15, versículo 17, o que é que Jesus pediu antes de ascender aos céus? Você poderá também olhar na sua Bíblia, capítulo 15, capítulo 15, versículo 17, veja só, já estou aqui achando, estou no capítulo 7 e já está aqui, capítulo 12, pronto, já achei. O que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. Se essa pessoa realmente procurasse, e com outras pessoas,
seguir a mensagem de Cristo. Nós não teríamos essa problemática toda, verdadeiro sofrimento. Então, claro, essas pessoas deverão também então oferecer as suas tristezas, longe da família, passando esse frio e tal. Então, nós somos convidados a oferecer a Deus nossos trabalhos, nossos estudos e toda a nossa vida. E, sem dúvida nenhuma, Deus nos animará em nossa caminhada, assim como aconteceu sempre com as santas e os santos, que, aliás, celebramos hoje São Paulo de Nola, São João Fischer e ainda São Tomás Moro, Santo Everaldo, Santo Inocêncio, Santo Inocêncio V, Papa, São João I e São João IV, ambos de Nápoles, e também o Flávio Clemente, que é um santo mártir. E também, hoje, é o dia do orquidófilo. Então, o que quer dizer orquidófilo? Você já sabe. Aquele que cultiva orquídea, essas flores maravilhosas. Eu quero aqui, nesse momento, os meus cumprimentos, minhas saudações a todos aqueles que cultivam essas orquídeas maravilhosas que vêm embelezando a nossa vista, que vem embelezando as igrejas e que vem trazendo alegria para uma pessoa aniversariante. Então, quantos que no dia de aniversário exatamente recebem uma orquídea? E minhas saudações especial ao bispo emérito de Florianópolis, Dom Vito Schlickmann, com mais de 90 anos e que por muitos anos sempre procurou cultivar orquídeas e agora ainda continua, claro, em menos proporção, mas milhares e milhares de orquídeas que ele procurou cultivar e descobriu novas espécies e distribuiu, embelezou tantos lares. Igualmente também, meus cumprimentos, in memoriam quer dizer, em recordação ao grande cientista, que aliás fui aluno dele, Padre Raulino Reitz, que descobriu muitas espécies e gêneros de orquídeas, e também aquilo que o povo chama também de gravatás, ou também é um grande cientista, que admirado pelos cientistas dos Estados Unidos e que partiu desta vida para a eternidade e, sem dúvida nenhuma, está muito feliz. Ontem, a Igreja Católica celebrou a festa do protetor da juventude, especialmente o São Luís Gonzaga, que nasceu lá na Itália, em Castiglione, filho de um príncipe, de um rei. E ele então recebeu toda a formação, porque ele era para ser o rei de Paris. Ele nasceu em 1568, era para ele ser rei de Paris e uma criança, depois adolescente, de grande inteligência. E o pai, então, o colocou em diversos palácios para que tivesse uma formação digna, para amanhã depois ter todas as etiquetas de um rei, e já dentro da disciplina de um rei. Mas ele, já com 12 anos, ele não gostava, aliás, a mãe, profundamente cristã, deu uma boa formação espiritual para ele. Então ele tinha uma grande devoção à mãe do Cristo e nossa mãe, Nossa Senhora. E com 12 anos ele se
consagrou a Nossa Senhora. E com 15 anos, ele, Luiz Gonzaga, sentiu-se atraído para se consagrar completamente a Deus na vida religiosa. E disse para o pai: eu não quero ser rei de Paris. Eu declino esta honra em favor do meu irmão Rodolfo, que então ele vai ocupar o meu lugar de boa vontade. Eu quero ser religioso. E realmente vai estudando na vida religiosa com os padres jesuítas, e com 19 anos ele vai para Roma, para lá continuar seus estudos de teologia. Acontece que lá, enquanto que ele está fazendo a teologia, especialmente são 4 anos em geral de teologia, de estudo, depois de fazer também a faculdade de filosofia, ensino médio. Você sabe que todo candidato ao sacerdócio tem que estudar muitos anos. Eu já disse aqui, eu acho uma vez, eu, por exemplo, estudei 19 anos em seguida, graças a Deus, sem nunca rodar, e me senti sempre feliz na minha vocação e continuei sempre no meu ministério sacerdotal, mas sempre estudando. E como professor, é claro, que precisava estudar, preparar as aulas e sempre me atualizar dos meus estudos como médico, engenheiro, professora, ou qualquer pessoa, mesmo uma doceira, uma cozinheira. Tem que mudar o seu jeito, tal, fazer pratos diferentes. Uma costureira, por exemplo, tem que cada vez se atualizar, cada um de nós. Tem que se atualizar a cada passo para não ficar estagnado, para não ficar, porque uma água, por exemplo, estagnada, parada, vai criando os miasmas, os insetos, e ninguém vai tomar esta água poluída, porque lhe fará um grande mal. E o que é que aconteceu em Roma? Aconteceu que enquanto ele estava fazendo a teologia, uma peste terribilíssima invadiu Roma. E ele, com o coração aberto de boa vontade, simplesmente foi se dedicar voluntariamente, como enfermeiro, para cuidar das pessoas enfermas. E foi se dedicando maravilhosamente bem. Infelizmente, ele foi atingido por esse vírus, como acontece com quantos médicos. Santa Catarina, por exemplo, eu sei que até 3 semanas atrás, 37 médicos se dedicando em favor das pessoas enfermas, partiram desta vida para a eternidade. E quantos enfermeiras, técnicos de enfermagens, e cuidadoras e cuidadores, e também, enfim, pessoas em contato, familiares também em contato com estas pessoas, com parentes enfermos. Então, nós sabemos que a peste, ainda mais naquela época, não havia esses recursos de injeções, de vacinas, como temos hoje em dia. Então, devemos procurar elevar o nosso pensamento, conforme diz os médicos. Reze, muitos médicos dizem, reze ao Pai do céu, porque esta enfermidade, este vírus é terrível. Ainda mais com essas mutações todas, agora está chegando aí a 3ª onda, alguns falam até numa 4ª onda, infelizmente. Devemos rezar para que Deus extirpe, elimine completamente esse terrível vírus. E o que é que aconteceu com esse jovem, com 23 anos, faltava 1 ano para ele ser ordenado padre e partiu desta vida para a eternidade e, sem dúvida nenhuma, está feliz junto à Trindade Santa, junto a Nossa Senhora
E ele que era muito devoto de Nossa Senhora e da Sagrada Eucaristia, e merecidamente, alguns anos após, foi logo canonizado. E pelo Papa foi canonizado, está na eternidade. E peçamos que ele interceda junto com a juventude e proteja a juventude. E especialmente também interceda junto de Jesus Cristo e de Nossa Senhora para extirpar esta enfermidade. Então, especialmente, e aliás agora, por exemplo, a ansiedade, que aumentou muito, 20%, esta enfermidade, são 19 milhões de pessoas sofrendo com a ansiedade. E que São Luís Gonzaga, então, olhe em favor de cada um de nós e somos convidados a rezar essa oração pedindo a intercessão de São Luís Gonzaga, que podia ser rei de Paris, mas renunciou em favor do irmão dele, porque sentiu-se atraído para o sacerdócio. E todos nós sabemos sempre a vocação acertada, vida feliz. Isso, sem dúvida nenhuma. Se um médico acertou a vocação, se um marceneiro, um pedreiro, um carpinteiro, alguém, um técnico de cinegrafista, se ele acertou, se é a vocação, então ele é feliz. E esta oração, então, São Luís Gonzaga, que vivestes a vossa juventude, buscando agradar a Deus e ao próximo, através de uma vida de castidade e pureza de coração, olhai para a nossa juventude e conservai nela os sentimentos de nobreza de alma que sempre animaram a vossa vida. Que os jovens sempre encontrem o caminho da verdade e do bem, seguindo os apelos de Deus, vivendo com alegria e otimismo a entrega de sua vocação. Sede para eles um modelo de seguidor de Cristo no amor total e exclusivo em favor do vosso reino. Isto a Deus, nosso Pai e Criador, vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. E devemos sempre nos lembrar que nós estamos aqui de passagem por esta vida. E quantos que partem para esta vida? Hoje escutei numa rádio ainda 2 jogadores lá de um time, eu não sei se é de São Paulo, Rio de Janeiro, interessante. Foram para a balada, um ambiente completamente fechado, descobriram que eles foram para a balada, um jogador bastante jovem, com seu futuro pela frente, o outro já mais de idade e tal. O que é que aconteceu? Foram contagiados por esse terrível vírus, num ambiente completamente fechado, e já partiram desta vida para a eternidade. Quanto choro, quantas lágrimas, essa mãe e esse pai e os irmãos olhando o futuro deste jovem jogador e de repente parte desta vida. Por quê? Por assim dizer, procuraram a própria morte, precocemente, sem dúvida nenhuma. Deus nos ajuda, mas quer que nós também nos ajudemos, evitemos os males que podem vir para nós. E nesse momento, então, a bênção da água, que o Senhor Jesus esteja ao nosso lado para nos acompanhar e nos proteger, que o Senhor Jesus esteja acima de nós para nos iluminar, que o Senhor Jesus esteja atrás de nós para nos defender e à nossa frente para nos apontar sempre o caminho certo. Saúde, paz, alegria, felicidade e otimismo a todas e todos os telespectadores e telespectadoras, com a bênção da Trindade Santa e Nossa Senhora da Saúde e Nossa Senhora da Cabeça, e agora a bênção também da água, que você depois irá tomar com fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14h30, se Deus quiser.